nesta edição, nós vamos ter novamente a alegria e a honra de entrevistarmos uma jovem médica cirurgiã plástica, a doutora Pamela Kei Matsudo, e hoje ela vem trazer para nós um tema muito interessante, viu, gente? Porque a gente escuta, às vezes, né, os termos, assim, não sabe bem o que quer se referir e tal, e hoje a gente vai aprender bastante com ela, tá? O título é assim, cirurgia de abdominoplastia pós-parto. E quais podem ser as atuações da cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica? Aí você diz assim, mas eu não preciso nada disso. Mas o que será que quer dizer isso? Né? E será que se eu fizesse uma cirurgia plástica no meu abdômen, tem alguma coisa a ver com isso? Essa cirurgia plástica, ela pode falar também de quaisquer outras coisas que eu tenho no meu abdômen? Então, agora nós vamos aprender sim ou não, ok? Doutora, muito obrigada, é uma honra e uma oportunidade de esclarecimento desses importantes assuntos, né? E solicito aí que a senhora cumprimente as nossas internautas aí para ver que elas vão ver que a senhora é ótima instrutora hoje. Mais uma vez, obrigada pelo convite aí, de temas esclarecedores. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo e vamos começar com as dúvidas para desvendá-las aqui. É uma aula, né? Bom, então vamos lá. Nós queremos mais saber assim a respeito dessa, digamos assim, existe uma confusão, né? O que é a cirurgia bariátrica, né? E o que também a cirurgia plástica faz no abdômen da pessoa. Então, inicialmente, assim, para que as pessoas que são mais leigas entendam, o termo inicial, o que é essa cirurgia bariátrica? Qual o momento que é necessário ser feito, homem, mulher, jovem, criança? Como que é essa história aí? A cirurgia bariátrica, ela é realizada por um profissional médico que fez residência em cirurgia geral e se especializou em gastrocirurgia, posteriormente em bariátrica, né, cirurgia bariátrica específica, e tem algumas indicações precisas, né? Uma delas é sobre a obesidade, que é o IMC acima de 40, e tem outros critérios mais específicos, que não são da minha área, mas que tem a indicação de realizar a cirurgia bariátrica, que é onde você promove uma ressecção parcial, né, do estômago da pessoa. Então, tem vários tipos, né? Tem associado anão com retirada da vesícula, e isso depende de cada caso para caso, né? E as indicações são bem específicas, com alguns protocolos que devem estar mais atualizados da época que eu passei pela gastrocirurgia, né? Onde não é minha especialidade. Onde eu atuo é na cirurgia pós-bariátrica. Aí sim, o cirurgião plástico está apto e tem informação para tal. Vamos supor que a pessoa fez a cirurgia bariátrica, ela vai ter um tempo para vir a fazer a cirurgia plástica? Ou é simultâneo, é conjunto? Não. Não, o que acontece, Elizabeth, importante essa pergunta, porque muitos pacientes, eles emagrecem repentinamente após a cirurgia bariátrica e vêm procurar-nos já para realizar a cirurgia. O que acontece? Existe uma atuação multidisciplinar quando a pessoa vai realizar a cirurgia bariátrica, né? Então, desde o gastro, quanto o psicólogo, nutricionista, para ter um acompanhamento durante 2 anos, pelo menos, que é o que nós pedimos, né? Para a pessoa entender que realmente o corpo mudou, né? Porque nesse período podem ter oscilações de peso, é comum, mas muita oscilação para ganho, isso não tem indicação de realizar cirurgia pós-bariátrica. Para nós atuarmos na cirurgia plástica para pacientes pós-bariátricos, nós pedimos uma estabilidade do peso por 2 anos consecutivos, em acompanhamento com o psicólogo, nutricionista e o gastrocirurgião que realizou a cirurgia. Quer dizer que não é assim a pessoa ir fazer uma cirurgia
bariátrica e alguém já está dizendo que já vai fazer a cirurgia plástica associada. Isso nem pensar no caso, porque a senhora está dizendo assim que precisa 2 anos, né? Associado não teria nem como, porque como a paciente está acima do peso, né, ela ainda não apresentou a redução de peso, né? Então, quando a paciente se submete a tal cirurgia, no decorrer do tempo do pós-operatório, que ela vai emagrecendo, né? Uhum. E com isso vão tendo as sobras de pele em várias regiões, né? Então, nos braços, né? Na mama, no abdômen, nas coxas. Essas são as regiões mais procuradas, porque é onde a pele cede mais após uma papo, né? Então, onde a paciente perde mais tecido gorduroso e sobra a pele, que é onde o cirurgião plástico vai atuar retirando esse excesso de pele. Uhum. Agora, nós temos, além da cirurgia bariátrica, que o pessoal já entendeu bem, não é? Temos, com relação às mulheres, obviamente, né, pós-gravidez, né? Tem mulheres que engordam muito na gravidez também, não como é dizer, não é um descaso delas, é a questão da estrutura, né, que é feita, eu não sei se é parte da endocrinologia ou que é, além das gravidezes múltiplas mesmo, né, que ocorre aí um aumento de peso considerável. Às vezes o bebê é muito grande também, né? Vem aqueles bebezão de 5 quilos aí, pobre mãe, né? O abdômen, as mamas também, né? Parece que essa região aqui, não tanto do abdômen, né? Não sei como chama essa parte aqui, que vai ficar acima da cintura, né? Como é esse? Flancos. Os flancos, viu, gente? Olha aí, acabamos de aprender. Eu sabia de animal que tem flanco, agora a gente ainda não sabia. Doutora, desculpa a brincadeira, mas é para o pessoal gravar mesmo, né? Então vamos lá. Então aí aconteceu a gravidez, nasceu o neném, ou 2, 3, sei lá, né? Agora está na moda os gêmeos, né? O que vai acontecer? Ela vai ter que esperar quanto tempo, vamos supor assim, para fazer essa cirurgia, né? Muitas pacientes me perguntam isso também. Doutora, você não tem como entrar já na cirurgia, no parto, para resolver tirar o excesso de... Não é bem assim, né? Não é bem assim. O que acontece? A cirurgia, tanto o parto normal quanto o parto cesariana, eles são considerados cirurgias contaminadas, né? O que são cirurgias contaminadas? Que você acessa a cavidade, por exemplo, na cesárea, se acessa a cavidade abdominal, né? Onde tem a alça intestinal, ali tá o útero perto, né? Você acessa 7 camadas para dentro da barriga. São 7 camadas. A cirurgia plástica é considerada, qualquer cirurgia plástica, uma cirurgia limpa, né? Não passa de uma camada, por exemplo, do abdômen, que se chama aponeurose. Então, é pele, tecido subcutâneo, né? A musculatura e não passa da aponeurose, né? Então, é o máximo que nós chegamos. São consideradas cirurgias limpas. Não é legal associar isso, e até porque, além de se misturar e se tornar uma cirurgia com maior propensão à contaminação e infecção, a paciente vai passar por várias modificações hormonais no decorrer desse período pós-parto, né? Então, nós indicamos para a paciente, até estabilizar a parte hormonal, e perder peso, porque vai mudar muito a forma do corpo, vai sair muito líquido ainda, tem a placenta, vai diminuir muito o peso, vai sobrar mais pele. Depois de mais ou menos 6 meses após ela finalizar a amamentação. Então, por exemplo, nasceu o neném. Ela começa a amamentar, tem pessoas que não conseguem amamentar, né? Mas se ela conseguiu, por exemplo, que é o ideal, pelo menos 6 meses de amamentação exclusiva. Amamentou exclusivo, dela optou por não amamentar mais ou secou o leite, ela espera mais 6 meses e aí é possível a gente realizar a cirurgia plástica que ela deseja. Mas agora vamos pensar assim, passaram 6 meses, 1 ano, né? Digamos assim, praticamente nos 2 casos, quase 1 ano, né? E aí a pessoa decidiu fazer a cirurgia plástica. Aí ela vê um monte de anúncio por aí, né? E vai querer decidir, né? Vamos supor. Como é que a gente pode dizer assim,
a senhora já falou do tempo que leva da recuperação dos dois casos, né? Mas pode acontecer alguma outra intercorrência no meio do caminho? É, sei lá, hoje em dia as pessoas ficam ansiosas e engordam, por exemplo. Então, Né? Tem alguns fatores até psicológicos, né? E pode acontecer, né, da pessoa engordar depois de todo esse processo, né, que seria a hora de fazer a cirurgia plástica, ela começar a engordar, daí como é que vai ter que fazer um emagrecimento ainda? Como que vai ser isso? então, no caso de cirurgia pós-bariátrica, existem muitos casos em relatos onde o paciente não fez um acompanhamento adequado com o psicólogo, que é super importante. Então, ele, apesar de ter emagrecido, ele pensa com a cabeça de gordinho, né? Ah, entendi. Então, por exemplo, ele começa a tomar, ele não consegue comer direito, mas ele começa a substituir a comida por líquidos ou coisas mais pastosas que são ultracalóricos. Por exemplo, tinha um paciente que tomava leite condensado, né? Então, obviamente, ele começou a engordar. Nossa. Perdeu né, a cirurgia bariátrica, porque ele não mudou a cabeça. Nesses casos onde não tem a estabilidade, lógico que a gente variar o peso para 2 quilos a mais, 2 quilos a menos, todo mundo varia, né? É aceitável, mas quando você tem uma variação de 10 para cima, 10 para baixo, a pele não aguenta. Então, isso é um indicador que a paciente não está preparada para ser submetida a uma cirurgia plástica, onde ela tem grande potencial de perder a cirurgia plástica também. Então, não tem indicação, nós contraindicamos mesmo. É interessante que a senhora coloca, porque uma vez eu tinha um amigo, ele fez essa cirurgia, ele era grandão mesmo, assim, sacas, tipos bastante diferentes, né? Mas quando eu tive uma surpresa, porque eu cheguei lá, realmente ele estava magro. Mas o comportamento dele me deixou quase que em estado de choque, porque ele tinha pacotes e pacotes daqueles biscoitinhos de polvilho, era um atrás do outro sem parar, ele não falava quase. Eu não sei porque ele estava tão faminto, né? Assim, eu não sei se é fome ou é instabilidade. Até me emociona, né? Que é triste ver isso, né? É instabilidade emocional, eu não sei o que é que acontece, né? É difícil pós cirurgia bariátrica, né, doutora? A compulsão alimentar, ela tem que ser trabalhada, né? E substituída por alguma outra atividade. E isso quem faz melhor é o psicólogo. Por isso que é Teria tão que ter a equipe, né, completa sempre. equipe multidisciplinar. Então, não adianta você só simplesmente falar, vou resolver aqui o problema, fazer a cirurgia bariátrica e pronto. Não tem como. Porque, invariavelmente, você vai engordar. Você vai engordar. Então, você tem que mudar primeiro a cabeça para depois mudar o corpo. A cabeça tem que entender que seu corpo emagreceu e se aceitar como você se olha no espelho, porque imagina que você passa tantos anos da sua vida vendo uma imagem e de repente de uma hora para outra você olha uma outra pessoa, você não se reconhece. Inclusive tem casos de depressão pós a cirurgia bariátrica. Então, o que também contraindica o estado emocional do paciente a ser submetido a uma cirurgia plástica, né? Tudo isso tem que verificar numa equipe multidisciplinar mesmo, né? Aí temos também o aspecto da mulher pós-parto, quer dizer, é o tipo da coisa também, ela aparentemente ela se livrou, entre aspas, né, daquela gravidez, mas ela terá outras, vamos supor, não sei se em seguida ou daqui a pouco, e aí, já fez a cirurgia plástica, não vai, como é que vai ser essa situação depois que já deu uma ajeitada bonitinha, cortou tudo que estava sobrando, agora vai fazer toda a ajustação de novo, gente, como que fica? Aconteceu alguns casos, sim, onde a paciente realmente teve o nenê, falou, doutora, olha, tive meu filho e tal, agora eu vou operar. E aí ela operou, fez, por exemplo, uma abdominoplastia ou uma mama redutora, alguma coisa assim, né? Depois de ter passado aquele período de 6 meses, amamentou e aí espera mais 6 meses para estabilizar. Então, nós atuamos com a cirurgia plástica. E no pós-operatório, acho que o marido se empolgou, né? Então, a paciente ficou bonita, né? Mais bonita. E acabou que engravidou.
Isso não é contraindicação, tá? Não estraga a cirurgia. Ela veio preocupada, porque Uhum. ela falou, doutora, eu tô grávida e eu fiz a abdominoplastia e você amarrou os músculos e tudo mais. Isso não tem contraindicação, tá? A Entendi. abdominoplastia, onde a gente faz a aplicatura da musculatura do reto abdominal, quando você engorda muito ou engravida, né? Porque aumenta a pressão intraabdominal, os músculos, o músculo reto abdominal, eles são dois, assim, né? Então, ele abre e forma esse espacinho no meio, forma a diástase, a gente chama, do reto abdominal. Então, nós costuramos isso durante a cirurgia da abdominoplastia. Não tem problema. O que vai acontecer é que a barriga vai crescer de novo e vai perder a cirurgia, no máximo que vai acontecer. Mas não vai ter problema nenhum para o crescimento fetal. Que coisa, né? A natureza é fantástica, né? E o bebê tá assim, senhor, lá bonitinho, vai sair normalzinho da barriguinha, limpinha, novinha que a mãe fez. Ah, nenenzinho danado. Né? Isso Mas mesmo. você vê, vai ver, né? Que coisa, que a natureza é linda, né? Bom, agora tem o seguinte, né? Há um pouco de discussões aí, né? Pelo que eu li, o SUS, ele cobre, né? Que seria o plano, digamos assim, mais acessível. Não estou falando nem de convênios, né? Mas estou fazendo de leis, né? Essa lei, segundo estava escrito, né? O SUS paga a cirurgia bariátrica, também alguns casos de cirurgias plásticas, né? Na lei não especifica homens e mulheres, o que isso é uma coisa que me chamou a atenção, né? Agora, provavelmente os convênios médicos devam ser obrigatórios na mesma lei, né? Aí eu não consegui entender, se a senhora souber explicar, também é importante, né? Olha, até onde eu sei, a minha formação foi pelo SUS, né? Então, eu fiz residência no Hospital Ipiranga. Lá eram liberados alguns casos bem restritos, nós éramos bem rigorosos em relação às cirurgias pós-bariátricas, tá? Então, tinham cirurgias de braquioplastia, cirurgia do braço, onde tem o excesso de pele no braço, cruroplastia, é o excesso de pele na coxa, né? Abdominoplastia, abdômen âncora, né, na maioria das vezes, né, que se chama porque tem uma grande perda ponderal, então esse tipo de cirurgia era liberado, e a mama também. Só que a mama, em específico, na cirurgia pós-bariátrica, a paciente não tem muito tecido para montar, né? Então, o ideal, geralmente, é associar uma prótese de mama junto. Só que o SUS não fornece prótese de mama, tá? Ele fornece prótese de mama só para pacientes pós-câncer, né? Para reparadora de câncer. Aí sim era fornecido, né? Lipo também não poderia ser associada, né? Nesses casos, tá? E em relação aos convênios, que nós observamos bastante é que existe alguns parâmetros bem rigorosos onde os pacientes eles passam em consultas para perícia médica, né, por alguém especialista, e tem alguns critérios, dependendo acho que do convênio, talvez, né? Ah, compreendi. Na maioria das vezes, o que observamos são liberações de pacientes pós-bariátricos, sim, na maior parte para abdominoplastia. Tá? Uhum. Então, grande parte consegue liberação pela abdominoplastia, por conta de ter uma assadura, região da pega do abdômen e ter comprometimento aí para as rotinas diárias do paciente, tá? Então, existia até, acho que eu não sei especificar o quanto de dobra cutânea tem que ter. Então, tudo isso tem que passar por um médico perito, tá? Olha que interessante isso. É muito bom saber, né, pessoal? Tem que entender que não é assim, né? Vou sair, sai uma publicidade, a pessoa sai correndo pela publicidade, né? Mas a gente tem que entender, como a senhora está deixando muito bem explicado aqui, é que existem normas, existe uma série de determinações, né, que não são apenas do médico, muitas vezes são determinações legais, como você está falando. Se o médico descumprir, vai ser preso, né? Também ele tem que fazer obrigatoriamente o que está dentro da lei. Então é importante falar para nós tudo isso também. Muito importante.
Muitas pacientes acabam entrando, assim, que eu vejo em liminar para conseguir a liberação do convênio, né? Mas muito raramente eu vejo conseguir liberação do convênio, exceto a abdominoplastia. Do restante eu não consigo, nunca vi alguma liberação. Certo, isso é importante as pessoas saberem, né? Existem algumas universidades, né, faculdades que têm, não sei se chega a ser bem um hospital, não é? Eu diria que eles têm serviços de atendimento também com aluno. Eu acho que tem alguns que têm hospitais, né? E neste caso, é interessante, porque o aluno está fazendo a faculdade e está conseguindo praticar, digamos, o atendimento, né, da área da medicina, da enfermagem e tal, né, que tem bastante completo. Né? A São Camilo, por exemplo, está praticamente completa, né? Me parece que a Unisa também tem alguns assim que tem até hospitais, né? Mas eu acho que tem tanta formação de médicos e profissionais da área da saúde e que poderiam estar a serviço, digamos, do Estado, da prefeitura, enfim, de comunidades também, né, mais populares, e levar a possibilidade de consultas gratuitas, cirurgias também gratuitas, né? Às vezes é uma experiência para o aluno, né, mais domínio do que aprendeu, vamos supor assim, não é? Da aluna lá, e está ajudando a população mais pobre, né? Eu sempre pergunto para quando alguém, eu sou professor, doutor da universidade e tal, é a primeira pergunta que eu faço: vocês têm convênio, serviço ciência? Ninguém tem, eu fico tão frustrada, sabe? Não tem Mas convênio aonde? eu pergunto assim: vocês têm convênio né, porque é faculdade de medicina, saúde, eu sei o quê. Então eu vou e pergunto: vocês têm convênio para atendimento da população de baixa renda, né? O que vocês fazem para a pessoa que está nas áreas pobres lá? Aí eu acho uma graça que nem sempre, não tem convênio, fica todo mundo assim, né? Eu digo, mas por que não fazem? Porque, né, seria uma forma de praticar, montar como é que se diz assim? Poderiam montar um tipo de um ambulatório, né? A É, maioria das faculdades, ela tem algum hospital-escola, né? Eu digo, a minha universidade, eu fiz na Universidade Metropolitana de Santos, na Unimes, então o nosso hospital-escola era a Santa Casa. Então, Santa Casa é aberto ao público, né? sim, Nosso atendimento era realmente com pacientes de baixa renda, serviço público aberto. Então, realmente existe isso, sim. Mas não direcionado exatamente para a cirurgia plástica estética, né? certo. Mas para a reparadora, onde a cirurgia pós-bariátrica é considerada em parte, por exemplo, na parte de abdômen, onde prejudica já o andamento do cotidiano da pessoa, é considerada uma cirurgia como se fosse reparadora, né? Eu lembro que no serviço nós atendíamos, assim, pacientes de baixa renda mesmo, e eu acredito que a maioria dos serviços tem. O que eu acho que seria interessante, talvez, seria complementar esse atendimento, onde, por exemplo, nesses casos de pacientes obesos, não existe uma atenção primária, talvez, para as recomendações para que não se chegue a esse Esse nível. estágio, Porque a né? população mundial está engordando demais, e obesidade é um dos maiores problemas ultimamente em todo o mundo. E tem Porque cada vez traz mais outras mulheres. doenças, né, associadas, né? Acarreta em outras comorbidades, né? Uhum. Então, assim, você combater isso lá de baixo seria o ideal. Então, geralmente promover, quem sabe, assim, né? Algo direcionado para isso, para que as pacientes de baixa renda passem consulta para emagrecimento, já para não atingir sobrepeso ou obesidade, seria o ideal. Nós temos um caso que eu admiro muito, né? Que tive a oportunidade de conhecer, eu tive assim a honra de conhecer, né? Que é um rapaz que vem da favela, nas áreas mais pobres mesmo, né? Não vou citar bem aonde, mas então a mãe trabalhava, ele era o mais velho, cuidava dos irmãos, né? Então, muito interessante. Então ele não teve tempo de estudar, e a frustração da vida dele era estudar. Quando conseguiram uma bolsa de estudo, hoje ele já é doutor. Sabe, uma coisa impressionante a carreira deles, emociona.
né? E então eu gosto muito de entrevistar porque eu quero saber o que tem dentro da favela. Você não vai acreditar, ele é doutor, tá um monte de empregos e vive dentro da favela, ele não sai de lá. Porque esse que ali ele nasceu, ali ele tem que cuidar daquelas pessoas. Olha que coisa espantosa, né? Lindo, né? É muito Aí eu perguntei para ele, mas quanto distancia um posto de SUS de lá, né? Tem laboratório, tem ambulância, tem um posto de saúde, tem né, um atendimento de socorro, não tem nada. Nossa, eu fiquei tão chocada de ele dizer que não tinha nada, sabe? Aí comecei a passar para ele como fazer uma campanha para ganhar uma ambulância, sabe? Que a gente aqui a minha formação é marqueteira também. A gente faz marketing e aprende, né, a captar as coisas. Aí comecei a passar, sabe? Eles estão trabalhando, eles deram uma melhorada na região deles, né? Mas não tem nem um posto de SUS perto. Quer é, dizer, então isso é terrível, né? Então aí que eu digo, seria a oportunidade de grandes grupos empresariais montarem, de repente, os ambulatórios lá, né? Que sejam pequenos, mas que tenha de recurso imediato, né? E que os alunos que não têm os hospitais nas faculdades, por exemplo, assim você está falando, né? Poderiam estar estagiando lá com aquelas pessoas, fazendo um grande benefício público, né? sim. Porque não ter um posto de saúde do SUS junto é terrível, né? O ideal seria isso, né? Seria que a prefeitura de cada região ampliasse essa atenção primária que a gente diz. Sim, Né? O sim. grande problema é que a educação do brasileiro é que se, por exemplo, você não sai com uma receita da consulta, o médico é ruim. E muitas vezes, a atenção primária são as orientações que nós damos aos pacientes, as quais eles não cumprem. Sim. Então, é uma questão de reeducação. Sim, sim, eu acho que é a continuidade, né, doutora? Porque, como é que eu vou dizer assim, na associação deles, né, pela falta de não ter o atendimento, eu acho assim que o médico é o último recurso, né? Se a pessoa está morrendo, está ferida, né, alguma coisa assim. Eles não foram treinados, é isso que a gente conversou muito, ele, né? Que ele explica, ninguém foi treinado a ir fazer um exame de prevenção durante todo o ano, vamos supor, né? Olha, eu acho isso triste, sabe? É uma Que é questão de muita população. acompanhamento, né? Então, assim, É, perceber que os postos de saúde, às vezes, não, eles, eles faltam as consultas, né? Porque vai demorar muito, então não marca, vai no pronto-socorro. Então tem uma inversão de valores aí. Vai no é, pronto-socorro porque é mais rápido o atendimento, mas não, o pronto-socorro é caso de urgência e emergência, então as pessoas confundem. Vão no pronto-socorro para trocar receita, não é o lugar. Vão no pronto-socorro para mostrar alguma ferida que está há meses, não é o lugar, entendeu? São sim, coisas. mas é que ele não tem a educação, é isso que a gente está falando, né? Exatamente. Tem que ter um tipo de um posto, alguma coisa. Tem um projeto que a gente está afastando um pouco, mas é muito interessante olhar, porque é uma população muito grande em São Paulo e Brasil, que está precisando, né, dessa orientação. E estou vendo que a senhora teve uma boa formação também nessas áreas, né, que foram hospitais públicos, universidades responsáveis na área social, enfim, né? Mas o que se observa bastante é essa falta de conscientização, eu diria, né? Que a pessoa teria que entender que aquilo ali é um patrimônio social que ele está construindo para o país, né? E tem um trabalho voluntário de um grupo aqui, da Igreja São Judas, da Paróquia São Judas, aqui na região de Jabaquara, é um trabalho exemplar, porque a comunidade, né, que cuida de todas as comunidades pobres, e tem coisas espetaculares, quer dizer, eles captam remédio em tudo que é lugar, que está sobrando remédio, eles captam, entendeu? Tem um povinho, vai buscar, você tem remédio sobrando, eles vão lá e pegam, levam para a farmacinha, né? E lá tem farmacêuticos de plantão catalogando isso, né? E você vem doente muitas vezes, né? Chegam essas pessoas que são, por exemplo, LGBT que ficam na calçada, assim, né? Eles são feridos, né? Então, eles têm problemas de atendimento. Chegam, atende, né? Encaminha, chama a ambulância, é outra coisa, é indicado por um sistema assistencial, entendeu? É, não tem remédio, está com fome, né? Os enfermeiros, tem enfermeiros acompanhando, entende? Farmacêutico. Então, eu acho que é um trabalho de voluntariado que, sinceramente,
a meu ver, mereceria um prêmio das Nações Unidas, porque é tão difícil ver uma comunidade, é uma classe média alta ali, né? Está todo mundo envolvido com aquela comunidade, né? Agora estão fazendo captação de coisas que são recicláveis e que monta casinhas, por exemplo, para aqueles que são de rua. Da embalagem de leite, imagina, né? Garrafas PET, eles estão transformando isso em casinhas portáteis, né? É bem Então, legal. é muito bacana isso, né, doutora? Eu acho que, assim, a beleza da pessoa não está só no campo estético do lado de fora, né? Tem também esse comportamento social, eu diria assim, né? Cirurgia plástica na alma, gente. Vamos lá. Mas custou, Tem tem que razão. fazer, né? Mas, É, doutora, eu aprendi bastante e gostei dessa sua opinião social também, porque é raro, né, a gente ver pessoas jovens com essa visão social, certo? Então, eu acho muito bom que a senhora mostrou isso também, não é? E é uma nova geração de médicas que está chegando aí, né, mais politizadas, e eu lhe dou os parabéns, viu, porque a obrigada. senhora também cuida da questão social, né? Ah, Isso é sim, muito importante, né? inclusive. Então, aí, a senhora, se quiser orientar, né, talvez a gente conseguisse uma lista de faculdades que dão esses atendimentos gratuitos, se souber, quiser nos ajudar, né, é importante também, que vocês têm muito mais acesso do que a gente, né? E passar, né, de poder começar a distribuir, porque vai regionalizando o atendimento, né? É isso E mesmo. eu acho que as faculdades precisam também de pessoas para fazer as experiências lá, não é? Precisam, pô, a Escola Paulista de Medicina aqui em São Paulo é uma delas, né? A própria USP também, então são grandes faculdades que têm esses hospitais e escolas que são abertos ao público aqui em São Paulo mesmo. Fazer a Então, divulgação, né? é isso mesmo. Mas acho que o principal que precisaria seriam campanhas talvez populacionais promovidas pelas prefeituras, assim, para abrir a cabeça do pessoal, entendeu? E não É, chegar nessa tal obesidade. Você vê que alguns, até por falta de orientação, não sabem se alimentar adequadamente, né? Você vê que alguns produtos são um pouco mais caros quando são produtos que não contêm açúcar, é, mas dentro da possibilidade que cada um tem, você consegue se organizar de uma forma saudável, né? é, E mais do que isso, aí eu vou nas campanhas que existem para promoção da saúde e atividade física. Uma delas é o Agita São Paulo, né? Que é promovida pelo meu tio, né? Que é o Dr. Vitor Matsudo. Ele promove isso anualmente, Agita São Paulo, Agita Mundo. Chegou a várias campanhas, ser mundialmente conhecido, que são pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. certo. Isso são exemplos de campanhas, se você jogar no Google, aí você vai ver. Então, tem as passeatas, onde tem o Dia Mundial da Atividade Física, então, fazem passeatas na Avenida Paulista. Então, tudo isso, atividade física, junto com uma reeducação alimentar, tudo isso são atenções primárias para que não se chegue à obesidade e ter que passar por uma cirurgia bariátrica, né? E depois uma pós-bariátrica na cirurgia plástica. E tem também o caso das mulheres desse segmento, baixa renda, são múltiplos partos, né? Não é uma mãe de uma, duas crianças. Às Sim, vezes tem 4, 5 filhinhos, né? é, E faz o quê? Vai isso engordar, doutor, porque não tem jeito, né? Temos é todos esses aspectos aí que a gente tem que pensar também como mulheres engajadas politicamente, né? Mas vamos lá, eu adorei conversar com a senhora novamente, né? E tive essa oportunidade de fazer mais essas colocações aqui para mostrar como a senhora tem, né, um engajamento social. Eu acho que é muito bonito isso para as outras pessoas e jovens verem, né? Entenderem também, né? Quanto que a gente tem que, além de ir né, ao encontro de um cliente particular, fazer um bom atendimento, né? Ter esse olhar social também é muito humanitário, é muito bonito encontrar médicos e médicas assim, sabe? Eu lhe dou os parabéns, assim, tão jovem, né, e já com esses pensamentos, tá? Então, fica à vontade aí para a senhora
finalizar, se tem alguma outra informação de palestra, curso que a senhora às vezes está fazendo, né, também na área digital, alguma informação, né? Fique à vontade, doutora. Para todos que têm meu acesso à internet, né? Vocês podem mandar, super acessível, eu sempre falo, às vezes eu não consigo responder de imediato, mas eu sempre respondo. Então, tem a minha página no Instagram, que é DRA, doutora Pamela com 2 L's, _ cirurgia plástica, tudo junto. Me manda direct, pode fazer perguntas sobre cirurgia pós-bariátrica ou cirurgia plástica em geral, reparadora também. Fique à vontade para tirar as dúvidas de pós-operatório, como que funciona, né? E se for o caso também, nós atendemos, se quiser marcar uma consulta, nós estamos localizados na Avenida Indianópolis, no Planalto Paulista 2451. Se quiser marcar, o telefone para contato é 11 96786 8182. Funciona como WhatsApp também, pode mandar dúvidas por lá que nós respondemos. Olha aí, gente, se não contratar é porque não quis, né? Porque ela deixou todos os dados e também está aqui junto ao currículo dela. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma aula, né? Foi uma aula bem humorada, a gente foi levando o assunto light, né? Porque eu acho assim, tudo que é doença, que é dor, que é cirurgia, é uma coisa meio até ruim de escutar, né? Porque eu estou nesse caso, o que vai me acontecer, né? Mas a gente conseguiu fluir, muito legal, e eu estou lhe dando os parabéns mesmo, siga por esse caminho de orientando as pessoas, né? Eu acho que está faltando mobilizar, neste caso, como a senhora muito bem coloca, as universidades que têm os serviços médicos, né? Talvez com mutirões. Eu lembro assim, no passado, muito passado, né? Os bombeiros faziam mutirões nas áreas pobres. Olha. O bombeiro é preparado também para esses primeiros, né? A gente tinha mutirões na época da residência, né? Cirurgias, né? Cirurgias, e aí entravam mais os cânceres, né? Câncer de pele, para rotação de retalho, coisas um pouco mais graves. Existiam sim os mutirões. Não para não para estética, não, mas assim, para cirurgia reparadora, nesse caso, tinham sim. Eu me recordo disso, que eles tanto ensinavam lá os primeiros socorros, a questão de segurança, era muito interessante, né? Até trânsito, muitas vezes, eles ensinavam, né? Como se a higiene era muito... Hoje eu não vejo mais isso, quer dizer, também não estou mais nesse meio de escola primária, assim, né? Primeiro grau, essas coisas, assim, jardim de infância. Mas não sei se aqui em São Paulo faz, mas em alguns estados ainda permanece. Porque é importante que a pessoa tenha o contato desde cedo com essa formação e informação que a senhora está colocando, né? Se a pessoa não aprende desde o início a se cuidar, depois, de uma hora para outra, vai precisar e não tem a base emocional suficiente, não é isso? Como diz o ditado, são 3 coisas que são preciosas, né? A família, os amigos e a informação. Então, sim, quanto mais a gente informa, mais a pessoa fica sabendo e orientada, melhor se precave das comorbidades e doenças por aí. Muito grata, minha querida, mais uma vez, tá? Parabéns à sua família, né? Que vai ter essa jovem aí espetacular, dando aulas, né? Orientando todo mundo. Estou muito gratificada com essa oportunidade, a sua acolhida para nós aqui também, que é uma mídia sócio, eu digo assim, que é uma multinacional sócio mínima, né? Em vez de ser sociedade anônima, eu invento outra coisa. Então, tem que levar as coisas no bom humor, senão, decididamente, a gente fica tudo enrugado, né? Então, eu não quero ficar com o Lucas, tá bom? Positividade sempre, né? Elizabeth, mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada a todos. E eu estou disponível aí nos meus contatos que eu deixei para vocês. Muito grata, tá? Felicidades. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado, hein, mais essa informação. E vamos ajudar, né? Vamos passar para as outras mulheres, vamos tornar essas informações muito importantes para todas nós, tá bem? Um grande beijo no coração, até a próxima edição.